Ouça agora uma palavra de fé com o Padre Monteiro, no Momento da Palavra. Estamos juntos no Momento da Palavra, nessa Semana da Unidade dos Cristãos, a semana que vai nos preparando para celebrar a festa de Pentecostes. Nós queremos partilhar com você na Palavra de Deus, para que nós possamos conhecer melhor o Espírito Santo e aquilo que o Espírito Santo realiza em nós. Nós vamos meditar juntos nessa manhã, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 5 a 9. Isso mesmo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 5 ao versículo 9. Vamos acompanhar nesse momento a leitura da palavra. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ele disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis as virtudes do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Palavra do Senhor para nós. Que bênção é poder, todas as manhãs, acolher em nosso coração a palavra de Deus. Essa palavra que vai ampliando, a nossa consciência, que vai nos fazendo compreender melhor as riquezas de Deus em nossa vida. Conhecer a palavra vai nos ajudando a entender melhor o projeto do reino de Deus. Desconhecer a palavra de Deus é impedir que a própria ação de Deus possa habitar dentro de nós. Olha, esse texto que nós acabamos de escutar em Atos dos Apóstolos vai nos dando a oportunidade de poder compreender a dimensão da pessoa do Espírito Santo em nós. À medida em que nós recebemos o Espírito de Deus, nós nos tornamos testemunhas do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. A ação do Espírito de Deus em minha vida me torna o quê? Me torna testemunha de Jesus. É o Espírito Santo que vai me impulsionando a não ter medo de assumir a vida de Jesus em minha vida, porque sem o Espírito Santo nós não acolhemos, nós não somos capazes de reconhecer a presença de Deus na minha vida, na sua vida. É o Espírito Santo que nos impulsiona a sermos testemunhas. Sem o Espírito Santo, nós temos vergonha de falar de Jesus. Nós nos tornamos tímidos quando se fala de testemunhar a nossa fé. Nós precisamos mais do que nunca sermos homens e mulheres do Espírito Santo. Num mundo marcado por tantos desvalores, onde o reino de Deus tem sido impactado pelo reino do mundo, tem sido desconsiderado pelo reino do mundo, Jesus precisa de testemunhas, de homens que não tenham medo de falar, de mulheres que não tenham medo de testemunhar, a presença de Jesus em nosso meio. Nós não podemos deixar que o mundo nos intimide, que a linguagem do mundo nos roube da linguagem do Evangelho, porque o mundo mata, mas o Evangelho nos dá vida. Jesus nos salva. E tantas vezes nós estamos desconsiderando isso. E sabe por que nós desconsideramos? Porque nós desconhecemos o Espírito Santo. Nós não temos amizade com Ele, nós não temos intimidade com o Espírito Santo. Nós não clamamos, nós não pedimos a ação do Espírito Santo. E a nossa vida vai esfriando quando se trata da vida espiritual. A nossa alma, ela tem sede
do Espírito Santo. Ela necessita da ação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós nos tornamos tímidos no Evangelho. Quando nós estamos com os amigos, mesmo quando somos de Deus, nós temos medo de falar de Jesus. Nós até concordamos com coisas erradas, que são contrárias ao Evangelho, porque nós não queremos ficar, como ridículos no grupo que nós fazemos parte. Na roda de conversa com os amigos, tantas vezes é discutido ideias que são contrárias ao Evangelho, e nós muitas vezes não temos a coragem de colocar aquilo que Jesus pensa, aquilo que Jesus nos ensina. Filho, filha, precisamos pedir o Espírito Santo de Deus. Precisamos clamar todos os dias o Espírito Santo de Deus para me dar coragem, para não ter vergonha e para que eu tenha fundamento e sabedoria para falar do Evangelho de Jesus, para anunciar o Evangelho ao mundo, para dizer para o mundo que só Jesus salva, que só Ele liberta, que só Ele restaura a nossa vida. Queres ser uma testemunha autêntica de Jesus? Você quer ser um testemunho autêntico de Jesus? Tem que ter amizade com o Espírito Santo. Quando nós olhamos para a vida dos discípulos de Jesus, lá nas primeiras comunidades, nós vamos entender que nós precisamos ter uma vida no Espírito. Quando Jesus subiu para o Pai, que mandou o Espírito Santo, eles foram impulsionados e eles testemunharam Jesus. Não apenas em Jerusalém, mas testemunharam Jesus para o mundo. Se hoje o Evangelho chegou até nós, é porque esses homens foram usados pelo Espírito Santo. E quantas vezes a nossa evangelização, ela tem sido uma evangelização tímida, que não chega no coração do povo, que não impulsiona porque falta a qualidade do Espírito Santo. Às vezes nós evangelizamos só com nossas forças, só com a nossa sabedoria. Nós precisamos evangelizar com a sabedoria do Espírito. Aí quando o Espírito vem sobre nós, aí aquilo que sai de nós consegue chegar ao coração, dos irmãos e das irmãs. Porque muito mais do que falar de Jesus, Ele quer que nós sejamos testemunhas. Aí a gente precisa ter muito cuidado, porque o Espírito em nós nos leva a uma vida de fidelidade a Jesus. Nós não nos tornamos apenas pregadores da palavra, homens e mulheres que falam de Jesus. Ele quer muito mais do que isso. E quando nós somos tomados pelo Espírito Santo, isso acontece. Nós não só falamos de Jesus, mas nós testemunhamos a presença de Jesus na nossa vida. Porque a gente começa a imprimir dentro de nós as mesmas atitudes de Jesus. Começamos a ter um coração misericordioso, generosidade para com as pessoas que estão à nossa volta, paciência, no anúncio do Evangelho, esperar o tempo oportuno de cada um. Nós nos tornamos homens e mulheres acolhedores, cheios de amor, sem preconceito, com responsabilidade naquilo que nós fazemos, naquilo que nós anunciamos. Então eu preciso ter uma vida no Espírito Santo. Padre Monteiro, para ter amizade com o Espírito Santo, o que é preciso ter? Todos nós podemos ser amigos do Espírito Santo? Claro que sim, filhos. Basta apenas que você deseje. Esse é o primeiro passo. Basta apenas que você queira essa amizade, que você queira, deixá-lo agir em você. Permitir que a ação do Espírito Santo aconteça. À medida em que nós vamos nos abrindo, o Espírito Santo vai agindo. Aí ele vai nos fazendo compreender o apelo de Deus. Aí vai surgindo dentro de nós um amor grandioso por Jesus. Esse amor por Jesus é tão intenso. O amor que o Espírito Santo produz em nós em relação a Jesus é um amor que impacta a nossa vida. É um amor que mexe completamente. A gente diz assim, é um amor radical. Porque a gente
consegue compreender de uma maneira tão clara o apelo de Jesus dentro de nós que nós não nos contemos. Nós queremos dizer para as pessoas, nós queremos anunciar o amor de Deus. Daí a importância, por isso que Jesus disse: eu vou para o Pai e eu vos darei o Espírito Santo. Vocês estão tristes agora porque eu digo que vou para o Pai. Mas se vocês compreendessem, vocês ficariam alegres, porque eu vou, mas o advogado virá, o Paráclito virá. E quando ele virá, quando ele vier, vocês vão compreender todas as coisas. Aí quando os discípulos receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, aí eles entenderam tudo. É isso que precisa acontecer conosco. Nós precisamos passar por uma experiência de Pentecostes. Uma experiência profunda que nos tira do comodismo, que nos tira do medo, que nos lança para frente, que projeta a nossa vida na busca pelo reino de Deus. Aí você que está me escutando agora e me acompanhando dizendo: Padre Monteiro, eu quero o Espírito Santo, eu quero ser banhado por esse Pentecostes, eu quero ser batizado por esse Pentecostes. Aí eu vou dizer para você: abra seu coração, porque nesse momento nós vamos orar ao Espírito Santo. Nós vamos clamar o Espírito Santo de Deus sobre nós nesse momento, né? Como sacerdote, eu já vou impondo as minhas mãos nesse momento e vou clamando o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Vou pedindo o Espírito Santo de Deus sobre o seu coração, para que ele venha trazer impulso, para que ele venha tirar todo o medo, para você que tem o desejo, que recebeu o chamado de ser um evangelizador, uma evangelizadora, mas você tem medo, caia por terra agora, porque nesse momento nós estamos pedindo e clamando a efusão do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, sobre a nossa vida, vinde, Espírito Santo, sobre os nossos corações, derruba, Senhor, todo medo, tira de nós toda a preguiça, todo o comodismo, arranca de nós toda a aridez, toda a escuridão que nós estamos vivendo, dissipa de nós as trevas e acende a nossa mente e o nosso coração com a doce luz que vem de ti. Entra no meu coração, Espírito Santo, agora. Vai removendo do meu coração todo medo, toda dor, Espírito Santo. Vai jogando para fora tudo aquilo que está atrapalhando você que está me escutando ou me acompanhando nesse momento. Você que está passando por um processo de aridez espiritual, já não tem motivação, já não faz mais as coisas com gosto na evangelização, talvez tenha se acostumado ao pecado, a uma vida de pecado. O temor de Deus já não é mais presente dentro de você, porque o temor é dom do Espírito e é Ele que nos dá. E sem o temor de Deus, nós acabamos nos acostumando ao pecado, e o pecado vai amarrando, vai nos acorrentando. Nós vamos achando comum o pecado não é comum. Nós não fomos criados para o pecado, nós somos criados para a graça. E é por isso que hoje nós estamos pedindo sobre você o avivamento do Espírito Santo. Nós estamos pedindo o avivamento do Espírito Santo sobre a tua vida. Reze comigo nesse momento. Vem, Espírito Santo. Vem sobre a minha história, vem, Espírito Santo, e reaviva meu coração. Shuri alabara lamandori alabara labara labara labara. Shuri berebe kandara lamandori alabaiera nandara labaiuria. Shiri berebe kandori alabayara lamandori. Shiri berebe kandara lamandori alabaiere alamandori. Shiri alabara labara labara lamandori alabacandarayo. Shiri bere labayo ramandarie alabario. Ó Espírito de Deus, anima os nossos corações e as nossas vidas. Diga comigo agora: amém e graças a Deus. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.